noite, meus amados. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus, seja com vocês. Vamos nos sentar. Que alegria enorme estar de volta à minha casa. Ano passado estive aqui com meu amigo Josué e com muitos de vocês. Foi uma honra enorme para mim. E esse ano eu volto com muita alegria, muita honra. Quando recebi o convite, fiz as mudanças necessárias na minha agenda e disse: eu quero ficar perto do Josué. É, mesmo, o Josué inspira a gente, é verdade ou não é verdade? Essa conversinha assim, macia dele, não é verdade? E eu estava reclamando com o meu diretor da comunidade da casa, estava reclamando. Eu vim sem o meu talão de cheque, sem a minha carteira. Não sei o que é que o senhor tinha para me ensinar hoje, não é? Eu disse, sem nada, sem cartão de crédito, sem nada. Eu falei, e agora, o que é que eu vou fazer? O Josué faz um desafio desse, eu estou envergonhado. Aí o senhor disse, tá, amanhã é outro dia, faça você amanhã. Porque vale para amanhã, não vale não? Ele não perde tempo nunca. Não perde tempo. Ai, que bom, viu, José? Que bom poder participar dos desafios do ministério que o senhor tem dado a você. Por que trocar água? Hã? Colocar agora. Você tirou por quê? Algum problema comigo? Não, pode deixar as duas, então. Né? É? Que quem dá um copo d'água a um profeta, na qualidade de profeta, tem galardão de profeta? Quer dizer que você queria 2 galardões, né? Você fica com o galardão e eu fico com um copo d'água, tá bom, filho? Tá, muito obrigado. Mas olha, José, obrigado, viu, querido? Obrigado pela alegria, pela honra que você me dá. E agora é chumbo trocado. E o ano que vem o pastor José está sendo convidado para estar entre nós num encontro com famílias de pastores. Eu sei que é uma necessidade enorme a gente trabalhar com os casamentos, particularmente os casamentos da nossa família cristã evangélica. Porque quero dizer para vocês que nós temos enfrentado uma crise muito semelhante, se não até igual em algumas situações maior, do que os ímpios lá fora. Hoje em dia, o número de casamentos, de divórcios nas comunidades cristãs evangélicas, em muitos casos, supera o número de divórcios dos lares ímpios. Então, que o Senhor nos ajude, porque eu acho que o problema é particularmente o nosso, pastores. Talvez tenhamos ensinado pouco, tenhamos trabalhado pouco com famílias, e o Senhor está nos chamando a atenção para a gente cuidar melhor da base da igreja, que é a família. Uma igreja, né, sem família não é a igreja, porque a igreja é, enfim, a somatória das famílias de Deus que tem compromisso em formar famílias para que o reino de Deus se expanda e a glória do Senhor alcance a geração que está inserida naquela família. Mas, enfim, obrigado, viu, Josué, por você ter me recebido. Eu estou sentindo falta aqui dos meus amigos, né? Já foram embora, Paulinho Mazzoni, o Gumer também, o Eibe esse ano não veio, mas fica tranquilo que eu vou atrás deles, a gente, né? Sem problema nenhum. Devo estar com o pastor Eibe lá agora já fazem 14 anos que eu estou nos encontros do MDA com o meu amigo Eibe lá em Santarém. Inauguramos o primeiro encontro junto com ele, e a partir daí o Eibe, todos os anos, me tem com ele lá. O Eibe, para mim, é um dos homens mais santos que eu conheço na minha geração. Eibe, Paulinho, que vocês estiveram aqui, o Paulo Mazzoni, são 2 criaturas das mais preciosas. Vocês receberam santos de Deus entre vocês, anjos do Senhor entre vocês. Eu vinha com a esperança de poder encontrar-me com eles, infelizmente não foi possível. Eles já voltaram. Mas eu sei que eles abençoaram muito vocês, e eu estou grato a Deus por isso. Obrigado pela palavra de hoje à noite, viu, José? Fantástica, fantástica, que coisa objetiva, simples e alcançou meu coração. Muito obrigado, eu fui abençoado por você.
Toda vez que o Senhor me tira, nunca é para eu somente abençoar, é principalmente para eu ser abençoado. Que com a mesma medida com que eu sou abençoado, eu posso também abençoar depois. Trouxe para vocês meu material escrito, trouxe os livros que estão ali na entrada, os livros, os CDs, DVDs, estão à disposição de vocês. Dos projetos, são livros para líderes, são CDs e DVDs também para líderes, dentro dos projetos que nós estamos todos imbuídos nele, né, de ver a igreja transformada no instrumento que o Senhor tem nesta geração para abençoar as famílias da terra. Trouxe para vocês algumas destas dádivas especiais para o coração de vocês. Trouxe também a revista. Essa revista é a última que saiu agora, mês passado. É a revista que fala sobre os 4 pilares da igreja em células e alguns artigos aqui dos meus companheiros, dos meus amigos que me ajudam a cuidar bem do rebanho de Deus. E particularmente da minha querida Sueli, esposa minha há 48 anos. O Senhor tem me dado a graça de tê-la como a minha melhor amiga e a companheira tão leal e fiel de ministério. Então ela envia um carinho a vocês, um abraço a vocês, só não veio hoje porque ela está indo amanhã cedinho, ela está em Sorocaba, num congresso de mulheres da Catedral Evangélica de Sorocaba. Ela está pregando lá amanhã. Então ela pediu escusas ao Josué, a Rose, a família, por não ter estado aqui. Ela bem que gostaria ela o admira muito, Josué. O acompanha pela televisão. Eu não, viu, cara? Eu não. Mas ela, sim. Ela acompanha você e ela transmite tudo para mim. Fica mais fácil para mim. É mais fácil para mim, você está entendendo? Já que ela fala, porque mulher tem detalhes, né? O homem não é de detalhes, não é verdade? A gente não é de detalhes. Como é que estava? O José e a palavra dele, fantástica, muito boa. Graças a Deus. Mas o que é que ele falou? Não, falou coisas maravilhosas. Aí a Sueli fala, não, os pontinhos, o tema, o objetivo, o projeto foi fantástico. Pronto, então ela falando, eu estou em casa. Mas, queridos, eu queria falar com vocês hoje. Quanto tempo eu tenho, José? 9h30 agora. Eu não quero me tornar jamais cansativo a ninguém, tá? Hein? Meia-noite, tá bom? Espero que vocês não façam como aquele pastor, né? Que quando recebeu um outro pastor na sua igreja, aí o pastor disse, escuta, que horas que eu devo encerrar? Ele falou, bom, seguinte, você pode pregar quanto tempo você quiser. O povo fica até às 11. Depois você pode continuar à vontade, sem problema nenhum. Está entendendo? Até às 11 eu garanto que eles vão te ouvir. Depois disso, filho, não tem mais jeito. Mas você pode ficar à vontade, não tem problema nenhum. Então, espero que eu não faça isso com vocês de maneira alguma. Mas eu queria que vocês abrissem comigo o texto do livro de 2 de Reis. 2 Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Capítulo 4. Paizinho amoroso, no nome de Jesus, permita que, no compartilhar da Tua palavra, sejamos edificados, consolados e exortados. Que a Tua boa palavra flua, Senhor, como instrumento de edificação, de consolação, de exortação ao coração de todos os Teus filhos reunidos aqui nesta noite. Fala conosco, Senhor, mostra-nos os caminhos para este sonho da igreja saudável, da igreja que cresce, que multiplica-se, abençoando esta geração tão necessitada e tão carente. Capacita-nos a transmitir estas verdades e capacita também a ouvirmos estas verdades, guardá-las no coração para vivermos na prática desses princípios. Eu oro agradecido, Pai, e abençoo os meus irmãos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Quando eu recebi o tema sobre o crescimento saudável da igreja,
da igreja do Senhor e da igreja de nós como pessoa, enquanto eu pensava sobre os princípios e as verdades fundamentais desta igreja saudável, desta igreja sadia, desta igreja que cresce, que multiplica-se, desta igreja que todos vocês sonham em pastoreá-la, que todos nós sonhamos em vê-la surgindo nesta geração, abençoando, fazendo diferença, entrando exatamente nos lugares em que as trevas são tão densas, em que a falta de sabor na terra é tão constante, em que as trevas aumentam cada vez mais por causa da corrupção e particularmente por causa do pecado que toma uma dimensão cada vez maior nos dias em que nós vivemos. São os dias da multiplicação da iniquidade que nós estamos vivendo. Por multiplicar-se a iniquidade, dizem as Escrituras, o amor de muitos esfriará. E nós temos vivido dias assim, de multiplicação da iniquidade. E o sonho do coração de Deus é exatamente revelar ao meu coração e ao seu coração o plano que Ele tem para que eu e você cooperemos com Ele no momento em que nós, convocados por Ele para abençoarmos esta geração, temos sido os instrumentos que Ele há de capacitar para cumprir com este grande projeto, com este grande programa. Para mim, a grande crise da igreja nos nossos dias é crise de identidade. Ela não sabe quem é e quando nós não sabemos quem somos, quem não tem identidade, não tem destino. Quem não sabe quem é, não sabe para onde vai. Quem não sabe quem é, não sabe qual o próximo passo que deve dar. Quem não sabe quem é, não sabe o que deve fazer. Quem não sabe quem é, não sabe como ser instrumento para cumprir com o projeto criacional de Deus para cada um de nós. Então, o grande desafio nosso é: o que é que estamos fazendo hoje na nossa geração? Qual a nossa responsabilidade hoje na nossa geração? Para que o Senhor nos tem convocado? E quando o apóstolo São Paulo falava sobre estas questões, ele dizia: não sou eu quem vive, agora é Cristo que vive em mim. Paulo estava dizendo: Cristo é minha vida. Ele não só me alcançou, me transformou, mas Ele é a minha vida. Agora, a vida deste Cristo é real, e tão real em mim, que ela manifesta-se, que ela expressa-se através de mim. Paulo diria: eu estou continuando o ministério para o qual Ele me convocou. Eu sou o continuador deste ministério. Eu sou o edifício de Deus, eu sou a lavoura de Deus, porque eu sou o cooperador de Deus. Estou cooperando com o Senhor para que Ele cumpra com o seu grande projeto nestes dias. Então, quando nós entendemos esta responsabilidade, logo o Senhor coloca diante de nós o grande sonho do coração dele. Primeiro, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Este é o primeiro mandamento da grande comissão. Prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. E então, estes sinais seguirão os que crerem. E aí, o Senhor está dizendo: em meu nome, vocês vão abençoar e curar e libertar, e assim sucessivamente. Mas, aliado a este mandamento, ao segundo mandamento: ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho mandado, e ensinando a guardar todas estas verdades. Sintetizando, 2 mandamentos: anuncie as boas novas e faça discípulos. Cuide bem das pessoas que serão alcançadas pelas boas novas. Então, a grande responsabilidade nossa como cristãos não é somente anunciar o evangelho, não é somente pregar o evangelho, não é somente enchermos os nossos prédios e as nossas congregações com um número sem par de pessoas. O Senhor está dizendo: agora que elas estão chegando,
você terá a responsabilidade de cuidar bem delas. Então, duas coisas fundamentais: gerar ovelhas e cuidar bem delas. Ovelha gera ovelha e amamenta a ovelha. Esta é uma frase que eu ouvi há 42 anos atrás, lá na Argentina, pelo Juan Carlos Ortiz, um amigo muito querido, um homem com uma visão clara naquela época do projeto de Deus, que hoje nós estamos também praticando. E ele dizia: a ovelha mãe gera as ovelhas filhas, e esta ovelha mãe cuida bem e alimenta bem a ovelha filha. Quem tem a responsabilidade de cuidar bem da ovelha filha é a ovelha mãe. Por isso a ovelha mãe precisa entender da responsabilidade que ela tem de multiplicar-se, de cuidar bem deste processo, de cooperar na obra de criação das ovelhas, do rebanho de Deus. Para isto é que temos sido convocados. E quando eu separei este texto de 2 de Reis, que eu pretendo ser objetivo, claro, ao apresentá-lo a vocês, eu exatamente me inspirei na experiência de uma mulher extremamente necessitada que queria ser mãe. Vamos aqui. 2 de Reis, capítulo 4, verso 8. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este passa sempre por nós, é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Vamos parar por enquanto aqui e pensar nesses primeiros versos que a Escritura nos apresenta. Aqui está o quadro de uma mulher que vocês todos conhecem. Diz o texto da Escritura que ela era uma mulher rica, era uma mulher que tinha posses, era uma mulher que tinha um bom casamento, mas ela era uma mulher infeliz, porque ela era uma mulher estéril, incapaz de gerar filhos. Além dela ser estéril, ela era casada, como nós vimos, com um homem idoso, incapaz naturalmente de, no seu relacionamento físico, capacitá-la a ser mãe. Lá estava, portanto, uma mulher frustrada. Ela queria ser mãe, ela queria ter filhos, mas ela não sabia como ter filhos. Seu marido não podia, seus recursos financeiros não lhe davam esta capacidade. E ela era naturalmente uma criatura infeliz. Assim como é no natural, assim também o é no espiritual. Quantos e quantos nos nossos dias, quantos e quantos sentam-se conosco nas nossas reuniões, nas nossas congregações, quantos e quantos participam dos nossos retiros, dos nossos acampamentos, dos nossos congressos, dos nossos cultos, e que dia após dia sentam-se conosco, ouvem palestras fantásticas, participam das nossas reuniões, mas nunca tiveram o privilégio e a alegria de gerar um filho para Deus. Ventre espiritual estéril, incapaz de gerar. Poucos dias atrás eu estive numa congregação muito grande lá em Maringá. E fiz esta pergunta, aquele grupo enorme, né? Reuniões lindas e um grupo muito grande. Eu perguntei: quantos de vocês neste ano apresentaram um filho espiritual para Deus? Geraram alguém para Deus?
E eu quero dizer para vocês, com tristeza do meu coração, que naquela reunião, com os líderes todos que estavam reunidos, não era só o povo, era uma reunião de liderança, com quase 500 líderes reunidos. E eu olhei para todo aquele grupo na expectativa de ver algumas mãos levantando-se. E vocês sabem quantas mãos eu vi levantarem-se? Nenhuma. Nenhuma. Nem do próprio pastor que havia me convidado, ou da toda a sua equipe pastoral que havia me convocado. Que tristeza é saber da esterilidade espiritual que por vezes as nossas congregações passam, ventre estéril. E o mundo está vivendo realmente um tempo de esterilidade. A igreja, embora multiplique-se, tenhamos reuniões fantásticas e com muita gente, tristemente esta muita gente é gente que fica circulando de igreja em igreja. Igreja em igreja. Eu não gosto daquela porque o pastor me olhou feio, eu não gosto do outro porque ele não me deu atenção, eu não gosto desse porque ele não tem um bom discurso, este não tem uma boa palavra, este não me dá atenção, e assim sucessivamente. Que tristeza observarmos a igreja como o corpo de Cristo neste mundo, que não aprendeu a multiplicar-se. A paixão pelo alcançar o perdido, a paixão em busca do carente, do necessitado, a paixão em favor daqueles que estão se perdendo, e aos milhares e aos milhões nos nossos dias, não me parece que tem sido uma constante no coração daqueles que dizem que são os herdeiros de Deus e os co-herdeiros com Cristo, daqueles que dizem que estão continuando o ministério de Jesus. Daí o grande desafio para o nosso coração. E quando vocês dizem, nós queremos um crescimento saudável, nós queremos experimentar um crescimento saudável, este crescimento saudável, sem dúvida alguma, se dará na medida que nós temos um nascimento saudável. Quem nasce para Deus, naturalmente vai desejar alimentar-se, vai ter fome de Deus, vai ter sede de Deus, vai ter a vida de Deus, vai desejar, e vai encontrar naturalmente aqueles que, sem dúvida alguma, vão cuidar, vão alimentar, vão sustentar, vão possibilitar crescimento e maturidade. O grande desafio, portanto, nosso, como cristãos dos nossos dias, não é somente enchermos as nossas congregações, mas alimentarmos as ovelhas que superlotam as nossas congregações, cuidarmos bem delas, dar a elas a capacidade espiritual, para que tenha caráter, para que tenha uma conduta ilibada, para que tenha um coração santo, para que sejam bons pais, para que seja uma boa mãe, para que sejam bons filhos, para que seja um bom patrão, para que seja um bom empregado, para que seja um cidadão capaz de abençoar os seus circunstantes, aqueles com quem ele convive. Quando o Senhor nos chama, nós como cristãos, nos chama exatamente para fazer diferença nesta terra, a partir da própria igreja. E o Senhor nos tem chamado para nós cuidarmos bem das ovelhas que Ele coloca à nossa disposição. Uma edição recente da revista Veja me chamou a atenção com um artigo que dizia assim: filhos, não, obrigado. Filhos, não, obrigado. As mulheres estão dizendo não à maternidade, porque elas dizem que fazem parte de uma revolução de costumes, que está mudando inclusive a cara do Brasil e a cara do mundo. As mulheres não têm mais interesse em cuidar dos filhos. Elas não têm mais interesse, através do casamento, em gerarem filhos. E o número de famílias brasileiras sem filhos, pasmem vocês, diz esta reportagem, cresce 3 vezes mais do que aquelas famílias com crianças. Aquelas que disseram, nós não queremos ter filhos. Por quê?
porque nós temos alguns interesses pessoais. Interesse com o corpo, cuidado com o corpo, tem que fazer uma boa ginástica, uma boa preparação física, eu preciso me adequar melhor às academias de ginástica, ou então eu preciso aqui, agora, decidir sobre qual o doutorado que eu vou fazer, qual o curso superior que eu vou cursar, eu preciso saber da minha carreira, e a priorização da minha carreira é fundamental. Eu tenho que me dedicar primeiro à minha carreira. Eu preciso começar agora a enfrentar o desafio de me tornar uma boa diretora, uma boa gerente de marketing, de vendas, ou me aperfeiçoar na internet, qualquer coisa assim. Então, o interesse pela carreira, a prioridade da carreira, hoje em dia, na vida das mulheres, tem sido preferencial. Elas têm dado mais valor a isto. Não se veem na função de mãe. Essa coisa, mãe, não é para mim. Eu não me vejo tendo filhos. Já vimos várias vezes em várias reportagens, vocês devem ter visto, inclusive, de mulheres dizendo: esta não é a minha função. Eu não sirvo para ser mãe. Eu não quero ser mãe. Eu prefiro criar cachorro. Os cachorrinhos de estimação. Esses dias apareceu programas assim, né, nas nossas televisões, né, em que as mulheres preferem ter cachorros, e tinha uma até que criava um pequeno porquinho dentro de casa. Que ela dizia que aquele porquinho era o filhinho que ela queria criar, que ela queria ter. Bom, cada um tem o filho do jeito que quer, né? Uns querem criar porco para ter porco, cada um escolhe do jeito que quiser. Mas o grande problema é que os interesses pessoais são maiores do que os interesses naturais. E eu fico pensando aqui, e a igreja não tem entrado no mesmo sistema? E nós não temos caminhado na mesma direção? E quantos de nós não está tomando a mesma iniciativa e a igreja sutilmente caminhando nessa mesma direção? É uma mulher rica, possui tudo, porém não gera filhos, não multiplica-se, não tem a capacidade de sustentar a próxima geração, não está interessado na continuidade da sua herança, não tem interesse nenhum em continuar nada de sua vida, prefere que a vida encerre com a sua própria morte. E já muitas, antes mesmo de casar, já dizem, o marido diz para a noiva, o noivo diz para a noiva diz para o noivo: olha, eu não quero vou casar com vocês, mas com um projeto aqui, eu não quero ter filhos, eu não quero ser pai e eu não quero ser mãe. Enquanto que a ordem do Senhor, a ordem criacional de Deus, lá de Gênesis, capítulo 1, versos 28 em diante, a ordem do Senhor está contida em 4 mandamentos: frutificai, multiplicai, enchei a terra e governai-a. Quando o Senhor criou o primeiro casal lá no Éden, disse: a grande responsabilidade que eu estou dando a vocês é que vocês frutifiquem-se, sejam árvores frutíferas, sejam plantas viçosas e frutíferas, produtoras de frutos abundantes. Frutifiquem, mas multipliquem-se. Multipliquem-se para encher a terra e habitá-la e ocupá-la. Encham esta terra e aprendam a governá-la. Na medida em que vocês cumprem com esse propósito criacional, dizia o Senhor, a terra vai ser abençoada. Vocês vão invadir e abençoar esta terra. Vocês vão espalhar-se e cuidar bem desta terra. Este era o projeto de Deus, através das gerações que haveriam de multiplicar-se para encher e abençoar a terra. Quando o Deus deste século, que tem cegado o entendimento das pessoas, diz que realmente a melhor coisa que elas fazem é frequentar as academias ou cuidar dos cursos superiores ou qualquer coisa assim, a esterilidade, fruto deste pecado, é uma constante. E o resultado
E o resultado é que no natural, se é assim que funciona, no espiritual tem acontecido da mesma forma. Nos sentimos incapazes, achamos que a questão da multiplicação, da geração de vidas, isso é a função do pastor, ou então do evangelista com ministério especial de evangelização. Quando esta é uma função natural nossa, o Senhor nos chamou para nós nos multiplicarmos, para que o nosso ventre, o ventre espiritual, seja instrumento de multiplicação daqueles que naturalmente vão de nascer para o reino de Deus e que serão bem cuidados chegando ao reino de Deus. Então, o texto me leva exatamente a esta realidade. Que tristeza, uma mulher que tinha tudo, mas era uma mulher que não tinha o privilégio de ser mãe. Nossas igrejas às vezes têm tudo, estão ricas, fortes, bonitas, temos programas fantásticos, mas ainda nós não temos um programa rico de multiplicação. Quando eu vi este grupo reunido lá em Maringá, o tamanho, a qualidade, os recursos, eu fiquei pensando e disse isto aos líderes: vocês ainda não conseguiram ganhar toda esta cidade? Vocês não conseguiram influenciar toda esta cidade? Onde estamos nós nesta cidade que não conseguimos influenciá-la? Onde estamos nós cristãos? E onde está a igreja saudável do Senhor que não conseguiu ainda multiplicar-se a fim de alcançar, de abençoar, de fazer diferença nesta geração? Ainda nesses dias que vivemos, o clamor do homem dos nossos dias é constante. Vejam vocês, e eu fiquei pensando um dia desses, diante dos quadros de manifestação das ruas, né, dos protestos todos, nada a ver com a violência, isso é outra coisa, mas os protestos legítimos por justiça, né, para cessar a corrupção, para que todo este poder político de corrupção cesse, mude, para que propostas, né, de igualdade, de justiça, de paz, seja implantado no seio da nossa sociedade. E quando eu vi tudo isso, eu fiquei pensando: aonde estamos nós cristãos? Nós, a igreja de Jesus. Não éramos nós que devíamos estar lá? Não éramos nós que devíamos estar trabalhando para que estes valores fossem implantados? Não éramos nós que deveríamos estar falando sobre justiça, sobre verdade, sobre retidão, sobre santidade, sobre amor, sobre vida santa e justa? Não éramos nós? Não somos nós que temos a experiência e a capacidade de influenciar esta sociedade? Não somos nós que poderíamos fazer isto? Onde estávamos nós? E a minha tristeza às vezes é ver que sabe onde é que nós estamos? O Instituto de Pesquisa mais famoso americano, Instituto Barna, instituto que faz pesquisa de tudo, acabou de fazer uma pesquisa no seio da sociedade americana e perguntou para a sociedade americana o que é que eles viam nos cristãos evangélicos daqueles dias, o que é que chamava a atenção dos cristãos evangélicos destes dias. O Instituto Barna alinhou 10 razões, e entre elas as principais dizem assim: eles são contra o aborto, eles são contra o casamento gay, eles são contra os homossexuais, eles são contra o fumo, eles são contra a música, eles são contra... Então, esse Instituto Barna, que é um instituto cristão, chegou à seguinte conclusão: os cristãos dos nossos dias são conhecidos pelo fato de serem do contra, por não estarem de acordo com as situações de injustiça e de miséria desses dias, e para isto eles são do contra. Eles dizem: isto é pecado, quem comete esse pecado vai para o inferno, isto é um crime, quem pratica desta forma é um criminoso.
E vocês estão dizendo, mas o senhor concorda com tudo isso? Não, não, senhores, não concordo com tudo isso. Eu só discordo do fato de que nós deveríamos ser conhecidos por aquilo que nós somos a favor. Somos a favor do perdão, somos a favor da justiça, somos a favor da misericórdia, somos a favor do amor, somos a favor da restauração da família. Por que que o pastor Josué tem um ministério lindo e fantástico com casais, com recuperação, e recuperação de gente miserável, arrebentada? Ele não começou anunciando esta palavra lá para os casais, dizendo, olha, vocês todos são pecadores miseráveis, que vai todo mundo para o inferno, com tripa e tudo. Ele não disse nada disso. Ele disse, olha, vocês são pessoas importantes para Deus. Deus os ama. Deus quer alcançar vocês. Deus quer salvar vocês. Quer abençoar vocês. Nós temos que fazer diferença nesta geração, não pelo fato de sermos do contra, mas pelo fato de nós sermos a favor dos princípios do amor e da misericórdia. Quantos e quantos gays, quantos e quantos miseráveis perdidos têm sido alcançados pela graça de Deus por causa do amor que encontram quando vem a uma das nossas congregações, quando encontram numa das nossas comunidades amor, perdão, compreensão. Quantos tenho, pelo menos no seio da comunidade que eu cuido, pelo menos 3 casos de gente miseravelmente perdida, que chegou lá perdido, completamente perdido pelo homossexualismo e coisas desta natureza. E quando eu soube que aquela criatura tão carente chegou à nossa congregação, sabe o que eu fiz? Como eu costumo fazer com todos vocês, eu abraço e beijo. Que o senhor beijou aquele? Beijei, como eu beijo você, seu cara encardido velho. Eu beijo você, igualzinho. O ósculo é santo. Eu abracei, beijei e disse, puxa, que alegria ter você aqui comigo hoje. Que bom, vem assim, olha que maravilha. Receba meu carinho, meu abraço. Você é especial para Deus. Puxa, que bom. Olha, hoje eu tenho para você uma novidade muito especial. Você é amado do meu coração. Você é bem-vindo a esta casa. Sabe o que aconteceu? 1 ano depois, ele estava se casando. E o meu amigo, o pastor Wagner, estava celebrando o casamento dele, né, de alguém carente, miseravelmente necessitado. Mas a gente não chegou acusando do seu pecado. Chegou para ele mostrando que Jesus mostrava para todos os pecadores: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. É o amor que cobre uma multidão de pecados, diz a Escritura. É o amor que faz a diferença. É o amor que não nos torna juízes de ninguém. Quando Jesus tinha que falar seriamente com as pessoas e chamá-las de sepulcros caiados, sabe a quem ele estava se referindo? Exatamente aos chamados religiosos dos seus dias. Ele dizia: vocês são sepulcros caiados, vocês são hipócritas, vocês são como aquelas pessoas que são capazes de correr o mundo todo para fazer um discípulo, para fazer um prosélito, e depois de tê-lo feito prosélito, vocês o tornam 2 vezes filho do diabo. Primeiro, porque eles não se convertem. Segundo, porque eles passam a fazer o que vocês fazem, a imitar a hipocrisia de vocês. Jesus condenava exatamente os religiosos dos seus dias, mas com a mulher miserável, pecadora, ele dizia: filha querida, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais, filha querida. Não se fala neste assunto. Não peques mais, querida. Este caminho que você tomou foi o caminho da sua desgraça e da sua miséria, pois há um caminho alternativo. É o caminho do perdão, é o caminho da vida, é o caminho do amor, é o caminho da restauração, é o caminho que Deus oferece a todos os perdidos, e começou comigo e com você. Porque nós não éramos flor que se cheira, não. Quero dizer para vocês, aqui todos nós somos farinha do mesmo saco, todo mundo igualzinho. Foi a misericórdia de Deus que um dia nos alcançou. Foi a bondade do Senhor que nos alcançou e fez de nós os portadores das boas novas desta salvação para todo aquele que nele crê.
Então, o quadro que temos diante de nós é o quadro exatamente da esterilidade de uma instituição que, ao invés de produzir convertidos, de produzir discípulos de Jesus, tem produzido apenas belos programas de divertimento, belos programas de distração, muitas vezes espiritual, para o grupo que se reúne. Há congregações enormes, inclusive na América, que são conhecidas exatamente pelas suas quadras de basquete, pelas suas salas de baile, igrejas, estou lhes falando, na América do Norte. E o resultado de tudo isso, que, para a tristeza do coração de muitos de nós, quando nos deparamos com alguns prédios que outrora foram usados para reunir os santos de Deus, hoje em dia são usados como salas de baile, como discotecas, como boates e coisas desta natureza. Então, a vida da igreja, uma igreja rica, uma igreja que tem recursos para multiplicar-se, para alcançar o perdido, para buscar aquele que não conhece a graça de Deus e transformá-lo em discípulo fiel do Senhor Jesus. E o quadro que eu tenho diante de mim, a partir do verso 8 do capítulo 4, era exatamente este: uma mulher estéril, casada com um homem idoso, que tinha tudo, mas não tinha filhos. E a Bíblia nem diz o nome desta mulher, mas esta mulher que cria em Deus, gostava de ouvir o profeta, tanto que ela construiu um quarto para o profeta quando ele passasse por aquela cidade de Sunem, para que ele fosse hospedar-se lá, a fim de que fosse cuidado por toda aquela família que recebia o profeta de Deus. Era uma mulher que tinha sensibilidade, que tinha discernimento espiritual, percebeu que o profeta era um homem santo de Deus. Ela viu que ele tinha um estilo de vida que lhe chamava atenção. Era um santo de Deus, diz ela, e os homens santos de Deus, as pessoas têm prazer em ter contato e comunhão com eles. Então ela estava dizendo: este eu quero perto de mim, homens como estes, santos de Deus, quero com a minha família, quero que eles estejam na minha casa. E então, a partir do verso de número 8, que convido vocês a me acompanharem na leitura, o verso de número 11 especificamente, diz que, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. E disse então o seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. E este havia dito ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, seu marido é velho. E disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. E disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Ela havia colocado em Deus a sua confiança. E o texto que você acaba de ler comigo registra o fato de que ela, crendo no profeta como homem de Deus, instrumento santo de Deus para edificá-la, o resultado é que ela agora experimentou o grande milagre da sua vida de ser mãe. E a criança chega, dá vida, alegria, expectativa, estabelece as mudanças dentro da casa, da família, do lar. E agora ela, mãe, começa a trabalhar na formação desta criança, cuidando, ensinando, orientando, fazendo tudo que faz parte, naturalmente, da formação de um ser. Como no natural, assim no espiritual. Alguém que nasce em Cristo precisa de cuidado e zelo pela sua vida. Esse é o crescimento saudável da igreja. Que ver os seus filhos nascendo
que vê o rebanho multiplicando-se e que vai dar qualidade de vida, que vai zelar pelas necessidades e carências, que vai trabalhar com as necessidades básicas de todo aquele que se converte, o seu caráter sendo transformado, a sua personalidade sendo aperfeiçoada, transformado pela plenitude, unção e graça do Santo Espírito que experimenta na sua própria vida. Isso chama-se a vida de Deus. E aquela mãe vê agora o seu filhinho crescendo, saudável, e ela cuidando bem dele. Mãe responsável, pai responsável, em termos espirituais, é aquele que cuida bem das ovelhas, é aquele que não só dá vida pelas ovelhas, mas que fortalece as ovelhas, que se importa pelas ovelhas. E quando nós falamos que a ovelha sadia sempre dá cria, quando nós falamos que as ovelhas que recebem a vida vão experimentando uma vida em aperfeiçoamento e crescimento constante, quando nós dizemos isso, nós estamos dizendo, precisamos cuidar bem delas, e como verdadeiros pais e verdadeiras mães espirituais, quando nós recebemos os filhos que nascem pelo milagre da geração que em Deus Ele nos proporciona produzir, o resultado é que vamos cuidar bem deles, atender bem às necessidades deles. Quando nós falamos de fazer discípulos, nós estamos dizendo cuidar das pessoas, amar as pessoas, servir as pessoas, se importar com as pessoas, dar a vida pelas pessoas, ajudá-las a crescerem em Deus, como esta sunamita fez. Ela cria que através do seu cuidado constante, ela podia dar a saúde espiritual e a saúde física necessária a seu filho. Nós estamos sendo estimulados a nos multiplicarmos nesta geração, a nos importarmos em gerar vidas, a cuidar de vidas. Eu estou sendo chamado agora para um encontro que as pessoas estão interessadas em saber como devemos ajudar no crescimento da igreja. E eu disse para aqueles meus irmãos, o crescimento da igreja se dá como fruto da saúde espiritual do rebanho. Se o rebanho não tiver ovelhas sadias, elas não vão multiplicar-se. Porque multiplicação, através dos grandes projetos, às vezes megalomaníacos nossos, grandes projetos para trazermos as pessoas, para conquistarmos as pessoas, para trazermos para o nosso próprio grupo, tem gerado o quê? Quando nós, que estamos ocupados com as pequenas células, com os pequenos grupos, estamos procurando cuidar um a um das ovelhas, estamos dizendo, vocês são importantes, nós queremos cuidar bem de vocês. E por causa da saúde espiritual que elas experimentam, o resultado é que as congregações vão multiplicando-se, as ovelhas vão crescendo, amadurecendo, aprendendo a multiplicar-se também. E o resultado é que temos uma igreja com crescimento saudável, uma igreja com crescimento pleno e abundante da vida de Deus. Crescimento na igreja não é resultado de uma técnica, de um programa especial. Isto no passado tentamos fazer muito disso. Eu lembro-me nos encontros que eram feitos no Pacaembu, no Maracanã, e os convites aos grandes evangelistas daqueles dias, multidões vieram. Claro que muita gente decidiu, se converteu, tivemos muitas e muitas vidas alcançadas, mas eu pergunto a vocês, a fortuna que gastamos para aqueles grandes eventos, se nós tivéssemos cuidado de aplicar no cuidado individual das pessoas, investindo na evangelização dos pequenos grupos, cuidando das ovelhas e dando-lhes saúde, trabalhando com elas para que elas cuidassem bem umas das outras, não teria sido de muita mais qualidade? Onde estão aqueles grupos todos que levantaram as mãos? Muita gente levantou, milhares e milhares levantaram as mãos, e eu pergunto, quantos se tornaram seguidores de Jesus? Quantos seguidores de Jesus? Quantos discípulos do Senhor Jesus? Então, crescimento saudável é o resultado de uma saúde espiritual
que eu espero em Deus, cada um de nós experimente para que Deus seja glorificado. Quando aquela mãe tem uma triste experiência de ver aquele seu filho morrer, e o verso 18 em diante diz que, tendo o menino crescido, saiu certo dia para estar com seu pai, que estava com os segadores, e o menino disse a seu pai: ai, a minha cabeça. E esse disse a seu moço: leva-o para a mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e então morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Você já não observou que, por vezes, muitos que nasceram entre nós adoecem e morrem? Já não observou que há muitos que às vezes a gente está vendo aqui constantemente nas reuniões, onde nós estamos nos reunindo, nas nossas comunidades, e daqui a pouco desapareceu? Quantos e quantos assim? Não sei se você se importa com isso, mas toda vez que eu vejo que uma família deixou de participar, que alguém não está indo mais, que alguém deixou de conviver conosco, meu coração logo olha para mim mesmo e digo: Senhor, aonde eu deixei de alimentar bem, de cuidar bem? Onde falhamos nós como igreja? Onde deixamos de cuidar bem? Talvez tenhamos mandado o menino se expor num trabalho que não era o seu, ou talvez numa atividade que não deveria exercer, e morreu. Adoeceu e morreu. Quantos no nosso meio adoecem e morrem? O pastor São Paulo, quando escreve aos Coríntios capítulo 11, no contexto da ceia, ele diz: por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes, e os que morrem, os que já morreram, os que dormem, diz ele. É o processo natural: enfraquece, adoece e morre. Os fracos, doentes e os que morrem, já morreram. Onde estávamos nós? Somos apenas mais um clube, onde nós nos reunimos para contarmos as nossas vantagens e glórias? Ou somos uma família que cuida bem dos seus filhos, que ama seus filhos? Você se importa quando alguém adoece e morre? Quando alguém se perde? Você se importa com isso ou não? Claro que se importa. Claro que você sente essas dores. Você se importa não porque você perdeu um dizimista, nem porque você perdeu um ofertante, mas pior, é porque a ordem do Senhor é esta: que nenhum deles se perca. Que nenhum deles se perca. Aqueles que eu lhes tenho dado, que nenhum deles se perca. O que o Senhor estava querendo dizer para os seus discípulos é: cuidem bem destas pessoas. Pouco tempo atrás eu fiquei pensando sobre a experiência de Judas. Eu não sou advogado de Judas, não. Nem me proponho a isso, quem sou eu. Mas fico pensando, será que a sorte de Judas não poderia ter sido diferente se alguém se importasse com ele? Quando Judas pecou, quando Judas traiu, quando Judas saiu desesperado e foi confessar o seu pecado para a gente errada. Ele foi confessar o seu pecado para os sacerdotes, que haviam pago para ele 30 moedas de prata. Ele foi confessar para a pessoa errada. E eu fiquei pensando, onde estava Pedro e João? E onde estava André e a turma toda? Onde estavam eles? Onde estavam? Fico tentado a pensar, será que eles não estavam de lado dizendo: bem feito, está vendo só o que é que deu? Quem manda ele trair Jesus? Fez o que fez, agora o resultado está aí. Bem feito. Já foi tarde. Estava conosco, mas não era dos nossos. O senhor crê, pastor, que Judas foi salvo? Eu não creio em nada disso.
Eu não sou o Espírito Santo. E nem auxiliar da quarta pessoa da Trindade. Também não sou. Mas eu fico pensando que naquele dia nós vamos tomar um susto lá na eternidade. Com gente que a gente pensou que estava, não está. E alguns que a gente falou, este vai estar, não está. E se você encontrar Judas lá? Que Judas tristemente, diz a Escritura, sentiu profundo remorso, arrependimento, tristeza, mágoa. Tristeza por ter traído sangue inocente. Tristeza. E não encontrou nenhum dos discípulos para lhe ajudar. Quando alguém às vezes sai do nosso meio, não é verdade que muitas vezes a gente diz assim, já vai tarde, não era dos nossos mesmo. Esse era o emissário do diabo entre nós. Ele era filho do diabo, foi bom mesmo que ele saiu. Ele é joio, ele não presta, é isso mesmo. Às vezes eu tenho ouvido isso, às vezes eu tenho ouvido até, não, a nossa igreja está preocupada com a qualidade das ovelhas. Nós não nos interessamos com quantidade. E aí o Dr. Young Cho diz, né, que se nós não desejarmos ser pastores de muitas ovelhas de uma grande igreja, não só não temos a visão, como também não temos compaixão. Que é compaixão que nos leva a alcançar os perdidos. É compaixão que nos leva à identificação com aqueles que não conhecem a graça de Deus e que esperam de nós a nossa participação. Será que Judas não poderia, hoje a gente não poderia contar uma história diferente dele? Se ele encontrasse o discípulo do amor pelo caminho. Onde estava João nessa hora? Pois eu fico pensando, onde estão os filhos que morreram? Mesmo morto, ela cria na ressurreição. Mesmo morto, ela cria que ainda havia esperança. Ela não desiste. Ela não desiste. Ela não faz alarde. Sobe no quarto do profeta, deita o menino na cama, fecha a porta e vai ao encontro do menino. E agora ela vai à procura da pessoa certa, no lugar certo. E do verso 22 ao 37, que eu não vou ler, vocês já conhecem o final desta história. A mulher toma uma atitude. Ela pede um jumento, ela coloca a sela no jumento e diz para o servo, vamos rápido, e só pare quando eu mandar. Havia urgência. Era uma vida que não podia ficar como estava. Era uma vida que não podia ficar do jeito que estava. Ela demonstra pressa. E ela toma uma posição. Ela vai ao Monte Carmelo, que significa a presença de Deus. É para lá que ela vai. Vai à pessoa certa no lugar certo. Ela vai à presença de Deus. Ela vai lá e diz para o profeta, olha, o negócio é o seguinte, eu quero que tu venhas até a minha casa para abençoar aquele filho que eu não pedi, que você falou e profetizou que seria meu. Eu quero que tu estejas agora comigo na minha casa e vá abençoar a minha família. Ele disse, não, manda aí o meu moço aqui, que vai lá cuidar deste assunto para você. Fica tranquilo, ele vai atender como eu. Geazi é meu discípulo amado, ele vai atender o seu caso como eu atendo. Ela disse, pois eu não saio daqui enquanto você não for até a minha casa. Eu não pedi, mas agora eu quero de volta. Eu não pedi esse menino, mas eu quero saudável. Eu não pedi, mas eu agora quero. Tu profetizaste que era meu, tu disseste que eu teria um filho, e eu quero realmente que tu estejas comigo lá na minha casa e vá abençoar.
E vocês sabem do resultado de tudo isto. O profeta de Deus sobe à cama, deita-se sobre o menino, põe a boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as mãos sobre as mãos dele, estende sobre ele, e a carne do menino, diz a Escritura, aqueceu. Então ele se levantou, andou no quarto uma vez de lá para cá, tornou a subir, estendeu sobre o menino, este espirrou 7 vezes, abriu os olhos, então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos seus pés, prostrou-se em terra, tomou o seu filho, nem agradeceu ao profeta, virou as costas e foi embora, glorificando a Deus, porque ele estava perdido e foi achado, ele estava morto e reviveu, ele foi alcançado. A mãe resolveu buscar. Quando nós geramos os filhos espirituais, nós temos a paixão por mantê-los firmes e vivos. E quando eles passam por crises, quando eles têm quedas, quando eles têm fracassos, quando eles erram, quando eles adoecem, a mãe que gerou vai atrás, a mãe que gerou vai cuidar, o pai que gerou vai estar junto, a família vai buscar. Importa-se sim, dizem que hoje nós temos 30 milhões de brasileiros que eram evangélicos, cristãos evangélicos, que passaram pelas nossas igrejas e que hoje não querem saber nada do cristianismo evangélico, não querem nem passar na frente de uma comunidade evangélica, porque lá eles foram desprezados, muitos deles foram maltratados e abandonados. E um amigo meu, o Montanini, ao escrever sobre isso, ele dizia: nós somos o único exército do mundo que, quando vê um dos nossos soldados ferido, enterra logo, para morrer logo, a fim de não dar muito trabalho. Fica no meio do caminho, enterra logo, vou cuidar de outro, passo a dar para frente, e o que já está ferido, que fique ferido, chega, não vou mais me preocupar com ele. O único exército do mundo que não se importa com as pessoas. Quando eu me lembro do meu amigo Caio Fábio da Araújo Filho, vivendo dos dias mais negros da sua vida, precisando de amigos para ajudá-lo, precisando de gente para levantar o seu braço e fortalecer o seu coração. Eu me lembro que uma vez me disseram: Carlos Alberto, o Caio tirou uma foto abraçado com você e colocou na internet. Isto é mal para você, isto atinge a tua reputação. Eu disse: não é verdade. Eu nunca pedi para o Caio tirar foto comigo, nem eu quis tirar foto com ele para eu dizer que eu era importante. Se o Caio achou que a foto comigo, ao lado dele, era importante para ele, é porque ele está dizendo que pelo menos tem alguém que está disposto a ouvi-lo, a amá-lo, a estender a mão e ajudá-lo, a levantá-lo, a cuidar bem dele, a ressuscitá-lo, a abençoá-lo. É importante que nós tenhamos em mente que quando Deus nos dá a capacidade de gerarmos os filhos para Deus, Deus quer que nós cuidemos bem dos nossos filhos. Uma igreja saudável é uma igreja que gera filhos para Deus. Uma igreja saudável é uma igreja que cuida bem dos filhos que gerou para Deus, que se importa com eles, que vai atrás deles, que vai buscá-los, que vai atendê-los, que vai às raias da loucura para poder abençoar as pessoas, que se importa com elas, que dá vida por elas, que estende o braço para elas. E eu espero em Deus que nos dias que nós estamos vivendo, um poderoso avivamento venha sobre a igreja brasileira, em forma de compaixão, em forma de amor, em forma de serviço, de cuidado, e alguma coisa aconteça entre nós, que deixemos as nossas preocupações meramente humanas e sejamos os instrumentos que Deus há de usar para nós ganharmos os perdidos, alcançarmos aqueles que não conhecem a graça de Deus e cuidarmos bem deles, darmos a vida para eles, porque nisto conhecemos o amor. Ele deu a sua vida por nós, logo nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Lá está a mulher sunamita, feliz, volta para casa satisfeita, porque ela vê o resultado do seu trabalho, que não foi vão. Ela se importou com o menino que Deus lhe deu, ela se importou com a ovelha que Deus lhe deu, ela se importou com a vida preciosa que Deus lhe havia dado, e ela não
não se conformou com a morte, com a perda, com a desgraça daquela vida. Ela foi buscar e o Senhor lhe devolveu, ressuscitada, transformada e abençoada. Que a igreja saudável seja esta igreja, a igreja que se importa com os perdidos, que vai buscar os perdidos e vê-los transformados em discípulos do Senhor Jesus Cristo. E Deus será glorificado, e Deus será exaltado. Posso pedir para vocês ficarem em pé um instantinho? Coloque as duas mãos sobre o seu ventre. Coloque as duas mãos sobre o seu ventre. E eu só vou pedir a gentileza de você repetir esta oração comigo, se você quiser. Diga comigo: Senhor amado, torna o meu ventre, ventre reprodutor. Faz isto, Senhor, em minha vida e através da minha vida. No nome de Jesus. Amém. Seja assim na vida destes meus irmãos, Pai. E obrigado por nos lembrares, mais uma vez, da nossa responsabilidade. Te bendizemos por isto, no nome de Jesus, teu Filho. Amém. Muito obrigado, queridos. Beijo grande para vocês.